Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e o assunto de hoje é extremamente importante, é extremamente atual e mexe demais com o dia a dia das empresas. Eu quero falar sobre uma nova regra de retenção do ISS na fonte, ainda muito desconhecida, que foi instituída pela Lei Complementar número 157, agora no ano de 2016. Pessoal, esta regra de retenção na fonte nada mais é do que um duro golpe na guerra fiscal. E eu vou explicar por quê. Bom, vocês sabem que historicamente muitos municípios sempre praticaram a guerra fiscal. No princípio, eles cobravam ISS com alíquota menor do que 2%. Depois, quando foi proibido isto, eles começaram a permitir algumas exclusões da base de cálculo. Eles permitem que o contribuinte exclua algumas parcelas da sua base de cálculo. O que está por detrás disso, na verdade, é uma carga tributária menor. Então, a empresa, sabendo que naquele município ela pode pagar menos ISS, ela transfere a sua sede, transfere o seu endereço para aquela cidade. É exatamente isto que a nova lei do ISS veio combater. E eu vou explicar como é que isso funciona. Muito bem. Isso está valendo já desde janeiro, viu pessoal? Janeiro de 2018. Se você receber uma nota fiscal de um prestador de serviços, você precisa verificar nessa nota, pega uma nota aí, qualquer nota fiscal, de qualquer prestador de serviços. Detalhe, gente, é um prestador de serviços que está estabelecido em outra cidade diferente da sua, tá? Se você contrata prestadores de serviços da sua própria cidade, esta regra não lhe atinge, tá? Então, repetindo, pegue uma nota fiscal de serviços de um contribuinte, de um prestador de serviços de uma cidade diferente da sua. Verifique nessa nota fiscal qual é a carga tributária deste prestador de serviços na sua cidade de origem. Detalhe, não se deixe levar pelo percentual da alíquota que aparece na nota, ok? Porque é possível que esse município de origem, ele mantenha a alíquota em 2%, mas ele permite ao contribuinte que ele exclua parcelas da sua base de cálculo. Por exemplo, você está pagando para ele R$1.000 e ele está pagando de ISS apenas R$10. Você olha para a alíquota do imposto, ela é 2%. E quando você olha na base de cálculo, você verifica que a base de cálculo dele não é R$1.000. Você paga R$1.000 para ele, mas a base de cálculo não é R$1.000, porque o município permite uma redução na base de cálculo. Então, pessoal, pela regra nova, esta empresa, esse contribuinte, ele tem que ter no mínimo 2% do valor da operação, aquilo que você paga para ele, como carga tributária na sua origem. 2% de R$1.000, nós sabemos que é R$20. Então, se ele está pagando R$10, ele está pagando menos do que 2%. E aí é que vem o pulo do gato desta nova regra. Pessoal, se você se deparar com esta situação, um contribuinte, um prestador de serviços que você contratou, que está com uma carga tributária menor do que 2% na cidade de origem dele, você passa a ser obrigado a reter o ISS na fonte para a sua cidade. Vou repetir. Se o contribuinte, se o prestador de serviços que você contratou está pagando menos do que 2% da operação na cidade dele, na cidade de origem dele, você, tomador dos serviços, é obrigado a reter o ISS para a sua cidade em detrimento do ISS da cidade dele. E aí alguém poderia perguntar assim, mas professor, eu vou reter o ISS para a minha cidade, eu que sou tomador, é apenas a diferença do que ele pagou na cidade de origem dele?
E a resposta é não. Pessoal, a nova regra impõe ao tomador a retenção do ISS na fonte para a sua cidade na alíquota do município que fica com o dinheiro, do município do tomador. Então eu esqueço aquele percentual que ele pagou na cidade de origem dele e vou recolher o ISS para a cidade do tomador na alíquota prevista para aquela atividade na cidade do tomador, portanto. Ok? Ah, mas e o que ele sofre lá de incidência na cidade de origem? Ele vai ter que pagar na cidade do tomador e também pagar na cidade de origem dele? A resposta é não. Pessoal, tem um outro dispositivo na lei nova do ISS que simplesmente nestas situações a lei complementar torna a lei municipal nula. O município que pratica a guerra fiscal ou com alíquota menor do que 2%, ou com parcela ou com base de cálculo reduzida, ele perde a competência tributária. A sua lei torna-se nula. E a competência tributária, que era então da cidade, do município onde está estabelecido o prestador, ela é deslocada para o município do tomador. Alguns estão chamando isto de competência tributária cambiante. Outros chamam de competência tributária condicionada. Eu gosto mais desse segundo nome. Tá certo, pessoal? Então este é como eu disse, um duro golpe na guerra fiscal. O tomador de serviços, mais uma vez, virou fiscal da prefeitura e tem que controlar aquele contribuinte que está numa cidade que tributa ele com uma carga tributária menor do que 2%. Como eu disse, se isto acontecer, aquela cidade perde a competência e você é obrigado a recolher o ISS por retenção na fonte ao município onde o tomador está estabelecido. Muito cuidado com esta regra. Ela afeta demais o dia a dia das empresas e, como vocês sabem, se o tomador dos serviços esquecer de fazer a retenção, vai ter que tirar o ISS, o dinheiro do ISS, do seu bolso, porque pagou integralmente para o prestador e o município vai cobrar do tomador do serviço, que é o responsável tributário. Pessoal, último lembrete, esta regra está valendo desde janeiro de 2018. Se você quiser mais detalhes sobre esta regra, eu explico tudo aqui no meu livro. Já falei dele aqui no meu canal. É a 4ª edição do livro ISS, Teoria, Prática e Jurisprudência. Um best-seller, campeão de vendas, editado pela Revista dos Tribunais. Livro impresso. Quem adquire o livro impresso leva também o direito de acessar o livro na versão eletrônica. Eu explico em detalhes essa regra, eu trago exemplos, eu trago um modelo de nota fiscal em que o município pratica esta guerra fiscal, para que você compreenda tudo e possa cumprir aí na sua empresa sem riscos, minimizando todos os impactos desta medida que está valendo, como eu disse, desde janeiro de 2018. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, curte aí. Compartilha com os amigos e não esqueça de fazer a sua inscrição. Obrigado por sua audiência e até uma próxima oportunidade. Até lá!